O Lula embarcou hoje para o continente africano na primeira viagem internacional de 2024. Ele terá agendas no Egito nesta quinta e sexta-feira, onde estão previstas reuniões bilaterais com o presidente do país, Abdul Khalil. Depois, o presidente seguirá direto para a Etiópia para reuniões entre os dias 16 e 18. O petista vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, que reúne as 55 nações da África. Egito e Etiópia passaram a integrar recentemente o BRICS, grupo econômico formado originalmente por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Carlo Cauti conosco também por aqui nessa noite, um prazer, bem-vindo. Boa terça-feira, Cauti. Já podemos começar a contar então as viagens internacionais do presidente e da esposa esse ano, Cauti? Pois é, Adriana, já podemos contar as viagens e os milhões de reais gastos, né? Do meu, do seu, do nosso imposto. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao Silvio Navarro. E boa tarde a você que está seguindo a gente aqui na Oeste. Pois bem, voltamos com as viagens internacionais do presidente Lula, que no ano passado geraram um belo de rombo para os cofres públicos e não tiveram, aparentemente, um retorno econômico para o Brasil, tanto que os investimentos estrangeiros diretos em 2023 diminuíram em relação a 2022, último ano do governo Bolsonaro, de quase 20%. Ou seja, o Lula no exterior não teve o retorno econômico esperado. Já também escrevemos matérias sobre isso aqui na Revista Oeste. Mas o que é mais interessante, Adriana, como você justamente falou, é o fato do presidente Lula estar visitando países que são autocracias. O líder do Egito, ele é um militar, um ex-militar, que tomou o poder e não tem o mínimo interesse em deixar o poder. Ele tomou o poder através de um golpe de Estado, né, em 2013, removendo o então presidente que tinha sido eleito, mesmo que aquele presidente era dos irmãos muçulmanos, da Irmandade Muçulmana. O presidente Al-Sisi, de fato, é um cara que tomou o poder à força, e mesmo assim Lula vai homenagear. E esse era o governo que defendia a democracia, é o governo do amor. Ele vai visitar um país, o Egito, que está impedindo aos palestinos de entrar, está fechando a fronteira com Rafah, e nenhuma palavra foi falada por Lula, nem muito menos pelo chanceler brasileiro contra o Egito. O Egito também é um país que criou problemas para a evacuação de brasileiros de Gaza, logo depois do começo das hostilidades com Israel, e também não teve críticas por parte do Brasil. E depois Lula, como você bem falou, vai visitar a Etiópia, que é um país que começou a oprimir uma minoria no nordeste da Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia, está massacrando a própria população, o líder da Etiópia, isso na região do Tigré, e mesmo assim, nenhum problema para o Lula visitar um país onde está sendo cometido um pseudo-genocídio, ou um quase-genocídio, podemos dizer assim, ou pelo menos uma guerra civil muito cruenta. Mas, por último, Adriana, eu só queria assentar uma coisa. No Brasil, estamos tendo uma epidemia de dengue, um surto de dengue. Mais de 500 mil de pessoas estão com dengue, foram contagiadas pelo vírus da dengue. Temos dezenas de mortes. O governo Lula, no ano passado, não quis comprar as vacinas que em março de 2023 foram vamos dizer assim, auditadas pela Anvisa, né? A Anvisa regularizou estas vacinas, só comprou as vacinas japonesas do laboratório Takeda em dezembro, na antevéspera de Natal. E hoje não temos vacinas suficientes contra a dengue, temos esse problemaço no Brasil. Mesmo assim, o Lula vai voltar a viajar no exterior. E eu me pergunto, se ao invés do presidente Lula no Planalto estivesse outro presidente da República, qual seria a reação da opinião pública e da velha imprensa em relação a uma viagem internacional no meio de um surto gigantesco, do pior surto de dengue, provavelmente, que o Brasil conhece há décadas? Pois é, Silvio, boa pergunta, né? Viagem nada pertinente, Etiópia e Egito, começando por Egito? É porque nenhuma dessas viagens em 2023 praticamente foi pertinente. O presidente passou ao lado da primeira-dama, que aparentemente é a responsável pelo cerimonial do Palácio do Planalto, pela escolha das agendas de viagens internacionais,
62 dias. Ele foi a 24 países, foram 15 saídas para o exterior, é muita coisa. É muita coisa para um primeiro ano de governo e o resultado nós mostramos aqui na primeira rodada de comentários. 75% quase da população, dos entrevistados pelo Instituto Paraná, não consegue apontar uma única medida proveitosa, positiva deste governo. O Lula vai de novo viajar para o exterior, vai de novo à África, ele já foi no ano passado. Não há a menor necessidade de uma agenda que é absolutamente onerosa, cara, custa muito para o pagador de impostos, num ano em que o horizonte econômico brasileiro não é tão alvissareiro, para um governo que não tem agenda nenhuma em andamento no Congresso Nacional. Pelo contrário, o presidente começou o ano em pé de guerra com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Cauti acabou de fazer menção à dengue. Nós temos um surto de dengue sem precedentes no país. E, aliás, onde está a ministra da Saúde, Nízia Trindade? Nessa hora, ela desaparece. No ano passado, a única coisa que fez e virou notícia foi viajar para Cuba, com o dinheiro dos pagadores de impostos. O país tem problemas na educação, problemas gritantes. O que é que o ministro da Educação fez até agora? O que é que o presidente fez? Quantas escolas ele inaugurou no ano passado? Nenhuma. Então, o que nós estamos assistindo é uma saída do presidente para o exterior sempre que as coisas aqui no Brasil não vão bem. E sempre também que a outra metade do consórcio de governança no Brasil, que se trata do Supremo Tribunal Federal, assume a dianteira. E é disso que se trata. É isso que nós estamos vendo. O ano começou com o Supremo Tribunal Federal colocando a Polícia Federal na rua, perseguindo, como nunca, numa perseguição implacável, um grupo político, e o presidente, na primeira oportunidade, logo após o Carnaval, já vai se mandar para o exterior. É isso. Aqui dentro ele não tem público, aliás, nem nas redes sociais. Né? É assim que a gente começou esse programa. Pois é, ou seja, Ana, uma viagem que não vale a pena para o Brasil, tendo em vista, inclusive, como o Silvio citou, tantas causas internas. Exato, Adriana. E eu não duvido que essas viagens que não vão trazer, né, pelo menos agora, no momento, com tantos problemas aqui no Brasil, eu não duvido que nos discursos lá fora ele vá falar de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Porque é isso que nós temos. Nós temos um governo que viaja, aumenta impostos e que vive falando do outro governo que deixou um legado muito robusto, muito sólido, como nós mencionamos aqui na nossa primeira rodada de comentários. Então fica o questionamento: o que de fato o governo está fazendo para a população brasileira? Naquele legado que nós comentávamos, né, que depois o Piotr acrescentou coisas muito pertinentes, nós tivemos também a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, exatamente para tratar dos fertilizantes para sustentar uma das nossas principais engrenagens econômicas, que é o agro. Enquanto o mundo ficou sem fertilizantes, o Brasil teve fertilizantes de sobra e ainda conseguiu exportar para o Canadá e para os Estados Unidos, mesmo com toda a demonização da velha imprensa numa viagem estritamente técnica e propositalmente encaixada numa agenda, num projeto de país, como foi a do presidente Bolsonaro para a Rússia naquela ocasião. Agora, é a mesma situação que o americano está passando aqui, Adriana. Tantos problemas nos Estados Unidos, e para onde que o dinheiro do pagador de impostos está indo? Para a guerra na Ucrânia e para a sustentação dos imigrantes ilegais. Saúde, hotéis, alimentação. E aí, quando o americano olha para o que está acontecendo com o americano pobre, o americano negro, o latino, o imigrante ilegal, hoje os americanos estão se perguntando: mas espera aí, o nosso dinheiro não está ficando nas nossas terras, o nosso presidente não está preocupado, vidas negras importam, mas que vidas negras importam se a população negra de comunidades carentes
está sofrendo pela falta de recursos, que hoje está sendo os recursos estão sendo desviados para a imigração ilegal. É a mesma coisa no Brasil, Adriana. Por que e para que tantas viagens com tantos problemas que nós temos aqui no Brasil para enfrentar? São 33, 35 milhões, de acordo com uma pesquisa de março do ano passado, 35 milhões de pessoas sem água potável. São 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. E aí, parte das emendas parlamentares vai sustentar 8 milhões de reais para a escola de samba no Carnaval. Questionamentos muito pertinentes. E, Piotr, ainda tem isso, né, que a Ana chamou a atenção, a preocupação com os discursos de Lula durante a viagem. E tem uma coisa, né? Acho que Ana, o Silvio e o Caute já fizeram menção a vários aspectos aí, que parece que o governo Lula, ou o presidente, está fugindo do próprio governo, porque não tem nada para mostrar, como a própria população reconhece nas pesquisas e desmente qualquer propaganda aí do consórcio que parece assessoria de imprensa. Mas tem um outro aspecto. Por que o presidente Lula não vai, por exemplo, à Europa, onde está se discutindo a questão do acordo Mercosul-União Europeia? Porque não tem agenda. O que ele vai defender lá? Ele não tem autoridade hoje do ponto de vista de chegar e ser respeitado. A posição do Brasil em relação, sem contar todos os recuos, ele vai ouvir o que do Macron, que em tese é amigo dele? Que a França não vai assinar acordo nenhum, como nunca quis assinar. Mas o Brasil, lá atrás, pelo menos defendia o ponto de vista brasileiro do Mercosul. Hoje não se tem exatamente isso do governo. Vai fazer o quê? Vai conversar com a União Europeia, por exemplo, sobre o quê? A posição dos europeus em relação à questão da Ucrânia. O Lula vai no sentido contrário, em dizer que a Rússia e a Ucrânia têm culpas iguais naquela guerra. Não tem nenhuma oferta de mediação, porque os discursos presidenciais do Lula foram todos no sentido contrário, como agora também nessa questão mais inerente ali ao Oriente Médio. Na questão de Gaza, teve uma dificuldade gigantesca de chamar terrorista de terrorista e não chamou diretamente, não como deveria ter feito. Agora foi no sentido contrário da própria União Europeia e dos Estados Unidos também, das maiores potências do mundo, em relação a essa agência da ONU literalmente acusada de ajudar terroristas palestinos naquele ataque, até de comemorar essa informação que se tem. Quer dizer, ele não tem agenda em nenhum outro lugar. Daí, obviamente, vai ao Egito falar com o ditador, vai à Etiópia falar com outro ditador, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, falta agenda internacional. A Ana fez menção à questão de quando o presidente Bolsonaro foi à Rússia para falar com Putin e garantir o fornecimento de ingredientes para fertilizante aqui no país. Aquilo era uma viagem do momento da necessidade que o Brasil tinha. Aí o presidente vai lá, negocia e fala, vamos resolver esse problema. Então você tinha uma agenda, você não estava fugindo do país, tinha uma agenda específica para resolver e precisava ser resolvida rapidamente. Na verdade, aquele acordo não só o fertilizante, também como importação de diesel a preço mais barato, dentro daquele momento de alta no preço do petróleo nos mercados internacionais, por causa justamente da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o Brasil não deixou naquele momento de condenar a ação. Mas, obviamente, que tem um jogo diplomático naquela situação e tinha que resolver um problema aqui. Imagina que tipo de guerra você causaria no mundo hoje se o Brasil parar de produzir alimento. Alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão. Então, quer dizer, isso é agenda presidencial técnica, objetiva, para se resolver rapidamente. Se não é esse tipo de coisa, vai lá fazer discurso, como disse a Ana, vai citar o Bolsonaro de novo. Imagina só um etíope ou um egípcio, qual é a preocupação que eles têm sobre questões de política doméstica no Brasil? Bom, mas é esse, um governo que não tinha plano, continua sem plano e parece que agora está fugindo de governar o país. É essa a ideia que passa, porque nós temos muita coisa para ser feita aqui e que precisam da liderança de um presidente, coisa que não está acontecendo neste segundo ano de governo Lula. Silvio, ainda sobre o assunto? Adri, queria só fazer um complemento, porque a imagem que esse consórcio de imprensa da velha mídia passa, de que o presidente Lula embarca para o exterior e isso é bom para o Brasil, isso é uma imagem falsa para quem mora na Europa, para quem está nos Estados Unidos. Temos a Ana aqui neste programa, para corroborar ou não, mas com quem a gente conversa lá fora, a imagem que é passada do Brasil é muito ruim,
porque é uma imagem de aproximação com esses países, com Irã, com Emirados Árabes, com Etiópia, com Egito, se metendo numa eleição na Argentina, por exemplo, como nunca, e perdeu junto com o kirchnerismo, trazendo em menos de 6 meses de governo para solo brasileiro um ditador como Nicolás Maduro, atacando o dólar como moeda corrente internacional, o que desagrada os Estados Unidos, apesar de ser governado por Joe Biden, uma aproximação o tempo inteiro ao eixo China-Rússia. Isso é muito ruim. Então, é importante a gente colocar para quem está nos acompanhando, porque se você ligar na emissora que faz assessoria de imprensa, provavelmente eles estão dizendo que o Brasil vai muito bem e que o presidente Lula restabeleceu a imagem do país lá fora. É absolutamente o contrário. O contrário. Era só esse ponto que eu queria deixar claro.